Sejam muito bem-vindos. Recebemos hoje na Sporting TV o presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, para abordar alguns temas da atualidade que estão na agenda mediática do Sporting Clube de Portugal e também do futebol português. O Sporting está nesta altura, no que ao futebol diz respeito, no primeiro lugar da Liga Portuguesa, com 2 pontos de vantagem sobre o Benfica, que tem também um jogo na próxima semana frente ao Gil Vicente, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, e que foi afastado já esta semana da Liga dos Campeões, caindo aos pés da equipa alemã do Borussia de Dortmund. Vou começar precisamente por aqui, por um ponto de situação do futebol leonino. Presidente, muito boa noite. Obrigado por estar aqui hoje connosco na Sporting TV. Começar precisamente pela saída do Sporting da Liga dos Campeões, ou de outra forma, pelo balanço daquilo que aconteceu ao longo desta época na Champions. Foi uma boa participação do Sporting, na sua opinião? Boa noite, Sérgio. Obrigado por estar aqui. Boa noite a toda a gente em casa. Começando por onde, como me perguntou, acho que o Sporting tinha objetivos delineados no início da época em relação à Champions League. O nosso objetivo era chegar ao play-off. Fizemos uma boa fase de grupos, conseguimos amelhar cerca de 50 milhões de euros e, obviamente, no play-off defrontámos uma equipa forte, uma equipa que é o atual vice-campeão europeu, e, obviamente, fica sempre um pouco um sentimento amargo, porque sentimos que se tivéssemos outras condições de competir estas 2 eliminatórias, seguramente iríamos discutir a passagem. Não aconteceu. Como em tudo na vida, temos de tomar opções. Essas opções foram muito fáceis de tomar. Houve aqui, no fundo, uma necessidade evidente de dar prioridade ao campeonato, em relação a este jogo específico da Liga dos Campeões, pelo que vimos, não é? Sim. Isso é assumido pela estrutura. Temos que ser, eu acho que uma pessoa tem que ser sempre muito realista e pragmático. E temos que ter fazer uma análise naquele momento, quantas batalhas podemos ir e quantos soldados temos. E naquele momento o que tínhamos era de facto uma limitação muito grande e não havia como dar mais minutos a jogadores sobrecarregados, jogadores que vinham de lesão, podendo pôr em risco os meses e semanas seguintes. E aí sim, pondo o nosso principal objetivo em questão, que é o campeonato. Já vou querer perceber um bocadinho daquilo que se passa ao certo no Sporting, porque tantas lesões, mas antes disso estamos aqui a falar no fundo de um plantel que não é porventura demasiado curto. Naturalmente que Ruben Amorim tinha essa opção, justificou várias vezes pela competitividade interna que permite um plantel mais curto, pela formação que pode ser utilizada e até promovida, tendo em conta um plantel, como digo, demasiado curto. No fundo, este era o pensamento do treinador e de toda a estrutura. O Presidente concorda com este ponto de vista? Ou sempre concordou? Repare uma coisa. Temos que recuar uns meses atrás, onde este plantel foi construído pelo treinador que tínhamos na altura. Um plantel ajustado ao sistema de jogo do nosso treinador. Um plantel que foi-se aperfeiçoando ao longo de 4 épocas seguidas com este treinador. Por isso é óbvio que foi um plantel talhado para o sistema de jogo do treinador, como o treinador gostaria da gestão interna do grupo. Por isso, obviamente que podemos dizer aqui se é curto, se é comprido, etc. Foi um plantel que sempre deu resultado, sempre deu bons resultados do ponto de vista competitivo e que, de facto, acontece que este ano, por várias circunstâncias, que já lá vamos, como já quero saber das lesões, obviamente, mudando, como houve a mudança de treinador de equipa técnica a meio do jogo, obviamente é um plantel ajustado a um sistema de jogo que hoje não se aplica. Isso é um facto, algo que não passou por nós, algo que não queríamos que assim fosse, mas assim é. Então, nada poderia ser feito, por exemplo, neste mercado de inverno? Repara uma coisa, Sérgio. Eu acho que é importante. O Sporting prepara a época, começamos a preparar a época ainda antes do final da época anterior. E o Sporting traçou um objetivo ambicioso, mas realista, mas que exigiu que a SAD fosse a um limite nunca antes tivesse sido. E fizemos uma opção onde, juntamente com o treinador, obviamente, e foi despedido isso, e acho que fazia todo o sentido, fizemos algo que nunca tínhamos antes conseguido fazer. Não vendemos um único titular. E estamos a falar de uma equipa que fez
não foi apenas campeão nacional, mas fez a melhor época dos últimos 70 anos a nível de performance desportiva. Por isso, qual foi o nosso principal grande objetivo? Manter a estrutura da equipa. E não vendemos nenhum jogador titular. Mas para além disso, não vendemos nenhum jogador titular, a SAD investiu, até ao momento, cerca de 65 milhões de euros em jogadores que entraram neste ano. Eu vou repetir, 65 milhões de euros. Estamos a falar desde o início da época, não é? Desde o início da época. Jogadores como Maxi Araújo, Debas, o Arder, agora o Kovacevic, agora o Rui Silva, o Biel. Estamos a falar de 65 milhões de euros de investimento. E vou voltar atrás, relembrar que não perdemos nenhum jogador titular. Isto foi um esforço muito grande para a SAD. E basta recordar que, posso dar estes números que são fáceis de interpretar, quando nós chegámos aqui em 2018, o orçamento de investimento para aquisições era no máximo, andava nos 30 milhões. Hoje mais que duplicámos esse investimento. E desde que aqui esta direção está aqui, foi o ano em que vendemos menos. Vendemos até menos do que no ano em pleno Covid, onde havia uma grande contenção do mercado. Por isso, nós fizemos uma aposta consciente, mas muito arrojada do ponto de vista de investimento. Como é óbvio, e analisando hoje tudo o que se passa até hoje, e agora o Sérgio agarra na questão, então e o mercado de janeiro? O que é que dera a mim, e eu podia dizer aos sócios do Sporting, que nós temos a saúde financeira do Manchester City ou de um Paris Saint-Germain? Não temos. Não temos. Precisaria de vender jogadores para adquirir jogadores neste mercado de inverno? É essa a questão? Repara uma coisa. Nós, imagina a época anterior. Fizemos uma época extraordinária e tivemos muito poucas lesões, como temos tido nos anos anteriores. Imagine que em janeiro, ou se quiser em dezembro, o Vítor tem uma lesão grave, como hoje já tivemos 3 jogadores neste plantel. Uma lesão grave que o impossibilita de disputar até o final da época. Eu ia ter mais 20 milhões de euros para ir buscar um jogador em janeiro? Não ia ter. O Sporting se calhar ia ser campeão? Se calhar não. Não é por ter havido 1, 2, 3 lesões que há aqui uma gaveta onde eu tiro fundos ilimitados. Não existe. De uma forma clara, não houve nesta altura investimento no mercado de inverno para colmatar algumas ausências por lesão, que já se verificavam em janeiro, porque não havia capacidade financeira para isso? Sérgio, repara, o esforço financeiro que o Sporting fez, não vendi titulares, e investi mais 65 milhões de euros em jogadores. Okay? Não é por eu ter uma lesão ou 2 que eu tenho mais capacidade de investimento. Quem me dera a mim ter. Quem me dera a mim ter. O Pote, imagina, lesiona-se. Vou ter o Pote fora 3, 4 meses. Há dinheiro para investir no Pote em janeiro? Não há. E depois o mercado de janeiro é um mercado extremamente difícil. É um mercado extremamente caro. Basta pôr o exemplo onde o Manchester City pagou 60 milhões de euros por um Nico Gonzalez. Quanto é que custa um Pote? Quanto é que custa um jogador titularíssimo, indiscutível? No mercado de janeiro, os clubes não têm interesse em vender os seus principais ativos. Não é? Ou então são jogadores que não contam tanto ou não têm tanto peso. Depois há um mercado que obriga a ir buscar jogadores, muitas vezes, de outros mercados, como os mercados sul-americanos, etc., onde, obviamente, existe um período de adaptação. Por isso, é sempre um mercado difícil, de ajustes, mas é importante dizer e também situar os sócios do Sporting para se relembrarem do esforço financeiro que está a ser feito, do esforço financeiro que foi feito para manter estas equipas, e neste mercado de janeiro, mais uma vez, recusámos vender jogadores. Chegaram propostas por jogadores do Sporting? Podíamos ter feito. Quais? Podíamos ter feito. É possível? Não. Por delicadeza aos clubes, eu não vou fazer. Agora, podíamos ter vendido jogadores. Não o fizemos. Agora, não há uma capacidade ilimitada de chegar aqui a um bolso sem fundo, tirar mais e mais. Não é possível. Mesmo com esta possível perda de competitividade,
que se está a verificar. Repara uma coisa, olha. Eu vejo o Manchester City, um dos clubes mais ricos do mundo, com os plantéis mais caros do mundo. O que é que aconteceu ao Manchester City esta época? Uma vaga de lesões, 3, 4 jogadores, 5 jogadores, dos quais 2 ou 3 jogadores nucleares, e estão arredados. Estão arredados da Champions League, muito difícil lutar pelo campeonato. O Sporting, com todas as contrariedades, estamos na luta. Mas na luta não é na luta em segundo lugar nem terceiro, é em primeiro. E eu aqui tenho que dar muito mérito desde a estrutura, aos meus jogadores, aos treinadores, pelo que estamos a fazer. Agora, quem me dera a mim, eu seria o primeiro, ninguém tem mais interesse do que eu. Chegar aqui e dizer assim, é possível chegar em janeiro e reforçar a equipa com mais 20, 30, 40 milhões? Quem dera. Mas não é possível. Não é a realidade do Sporting. Mas atenção, também não esquecer que a capacidade de investimento hoje é quase o dobro de quando aqui chegámos. Foi buscar o Rui Silva e o Biel, não é? Certo. Mas provavelmente, se eu pudesse, teríamos mais jogadores. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas não deve e não haver, não considera que negligenciou de alguma forma o plantel no ataque ao bicampeonato, tendo em conta as limitações que está a referir agora? Ou seja, se o Sporting não for campeão, de quem é a responsabilidade? Deixa-me então... eu sou, como disse, como as pessoas sabem, sou sócio do Sporting. Mas sou sócio do Sporting desde que nasci. E sou um sócio do Sporting sempre militante, ativo, na vida do clube, na vida de seguir o Sporting. E eu tenho 45 anos, quando nós chegámos aqui ainda não tinha sequer 40, mas tínhamos já 40 anos de seguir Sporting, sócio deste nasci, 21 anos de Gamebox, acompanhei sempre o Sporting no estádio, fora do estádio, etc. E nestes meus quase 40 anos até chegarmos aqui, eu celebrei 2 títulos nacionais, 2 campeonatos. Lembro dos melhores dias da minha vida, inesquecível para mim. Foram 2. Desde que esta direção está aqui, já celebrámos esses mesmos 2. Fora 5 taças, fora títulos europeus nas modalidades, fora campeonatos das modalidades, fora taças nas modalidades, etc. Pronto. E esta responsabilidade é da direção. É desta direção. Por isso, quando... Das coisas boas e das coisas más, não é? De tudo. E quando eu ouço aqui que a possibilidade do bicampeonato, se agora não houver o campeonato, a responsabilidade desta direção. Claro que é. Mas sabe o que é o primeiro temos que ir atrás? É que a palavra bicampeonato pertence ao mundo imaginário no Sporting. E é preciso recuar quase 70 anos. E nos últimos 4 anos ganhar 2 títulos nacionais. E eu não sei se vamos ser bicampeões, se vamos ser tricampeões. Agora, o que eu sei é que o Sporting hoje existe e é considerado uma equipa candidata a ganhar. Já não é só uma equipa grande tem responsabilidades para ganhar, é sempre uma equipa grande, e os grandes têm que ser sempre lutados. Esse discurso eu ouvi durante décadas, 40 anos. Hoje não. Hoje o Sporting, ainda vi agora uma conferência de imprensa antes do jogo com o Aroca, e vi o meu treinador, e eu até pensei, a ser questionado com isto, com aquilo. Mas espera, o Sporting está em 4º, 5º lugar? Não. Estamos em primeiro. E se eu olhar para a camisolinha dos meus jogadores, vejo aqui o símbolo de campeão nacional. E isto é trabalho desta direção, que pôs o Sporting a ganhar. Um Sporting que não contava para as contas dos vencedores. 40 anos onde 2 clubes ganhavam, um para a esquerda, outro para a direita, para a esquerda, para a direita. Depois o Sporting ganhou uma vez. Ganhou outra. Depois, mais 18 anos. Depois 19. Neste ciclo. É esta a responsabilidade da direção. E eu fico muito feliz hoje por a palavra bicampeão existir no dicionário do Sporting. Existir. E vai existir e vai continuar a existir. Muito bem, julgo que ficou claro. Deixe-me falar aqui de 2 questões, de 2 saídas do Sporting ainda neste mercado de inverno. Parece-me importante também que os sportinguistas possam perceber o que é que se passou. A de Edwards, por exemplo, era inevitável?
Foi uma decisão da administração e do ainda por cima, treinador. permita-me, tendo em conta aquilo que já se estava a passar em termos físicos, a quantidade de jogadores que existem no plantel já disponíveis. O Edwards é um jogador que é nosso, é jogador do Sporting, por isso é um nosso ativo, é um jogador que tem muito talento, é um jogador que acreditamos. Obviamente temos que ser melhores com o Edwards para tentar trazer o melhor do Edwards. O Edwards também tem que ser melhor para dar o melhor de si. E é um jogador nosso que achámos que entre administração e equipa técnica, o melhor era emprestar o Edwards. Kovacevic foi um exemplo. Não correspondeu ao que a estrutura esperava dele? Foi um jogador que não teve um início fácil, provavelmente marcou, não se conseguiu adaptar como nós achávamos e da forma mais crua e transparente não correspondeu até hoje às expectativas criadas pela sua contratação. Daí também a vinda do Rui Silva, não é? E da vinda do Rui Silva. E depois, obviamente, tínhamos que ter uma prioridade, como eu disse, no mercado de janeiro, em função da nossa não capacidade muito grande de investir. E o guarda-redes era uma prioridade e tentámos. É mais difícil, por exemplo, ir buscar alguém para o centro do terreno neste mercado de janeiro? Ou um extremo? É mais complicado? Não, era... Repara, nós tentamos não... como lhe disse, é um mercado difícil, é um mercado muito caro. Trazer por trazer não valia a pena. E trazer jogadores com qualidade inquestionável, não há que vergonha que admitir, não tínhamos capacidade financeira para isso. Havia aqui o receio natural dos sportinguistas de que, por exemplo, o Vítor Gyökeres pudesse sair já neste mercado de janeiro. Acabou por ficar. É inevitável a saída no final da temporada? Os sportinguistas têm de se preparar para isso? Eu não vou... o Vítor Gyökeres chegou no verão, há um ano e meio atrás. Depois, no mercado de janeiro, exatamente há pouco mais de um ano, o Vítor ia sair. Depois fomos campeões nacionais. O Vítor já quase nem ia celebrar o campeonato, já ia-se embora. Ficou. Depois este mercado de janeiro era impossível reter o Vítor. Ficou. Por isso, eu não vou alimentar. O Vítor já é demasiado mediático e tem demasiado valor por mérito dele. E não vale a pena estar aqui agora em fevereiro a falar do mercado de verão. Mas não está, por exemplo, como se houve a palavrada à saída dele por um valor abaixo da cláusula de rescisão? Seja, os jogadores têm mercado, têm cláusula de rescisão e chegando à altura do mercado, o Sporting vai ter que tomar sempre as decisões e defender os interesses do clube como tenho feito até agora. Muito bem, vamos então aguardar por essa altura e vamos entrar neste capítulo das lesões, porque apesar das cautelas de que falámos no jogo com o Dortmund, a verdade é que houve aqui uma tempestade perfeita, é uma expressão que está muito em voga, de lesões que se abate sobre o Sporting e que de facto não dá tréguas. Nós temos João Simões, soube-se hoje, traumatismo no pé direito, com uma fratura no quinto metatarso. Há uma imagem ontem de Morten Newman a chegar em Alvalade de muletas. Enfim, as lesões sucedem-se a um ritmo, eu diria, alucinante. Eu pergunto-lhe se há aqui algum mistério em relação a este cenário muito concreto e terrível, não é? E se tem alguma explicação, no fundo, para aquilo que se está a passar no Sporting. Então vamos tentar por fases para tentar explicar o que é explicável. A lesão existe do desporto. É um facto. O Sporting, nestes últimos... não vale a pena recuar antes de nós chegarmos aqui, nós, direção, temos tido épocas com muito poucas lesões. Muito poucas. E não quero estar a falhar, penso que Daniel Bragança fez uma lesão grave há 2 anos atrás. Até lá fomos tendo lesões, normalmente como todos os clubes têm, mas quer do ponto de vista de lesões traumáticas, poucas, muito poucas, lesões musculares, também muito poucas em relação e sempre tivemos uma ótima disponibilidade dos nossos atletas para treino e para jogo. Isto são factos. Pronto. O que é que acontece este ano? Temos tido, de facto, muitas lesões, sobretudo traumáticas. Ainda agora estamos com 6, 8 lesionados, dos quais 5 são lesões traumáticas, 3 dessas graves, e com 3 lesões musculares. O que é perfeitamente normal, tendo em consideração o volume e exposição de risco que estes jogadores têm. O que é que acontece aqui que não é normal? Foi começamos em novembro,
e que entramos com uma vaga de 3, 4 lesionados. E o que é que acontece? Quando temos 3, 4 lesionados, temos 2 problemas logo, imediatamente. Um é porque não contamos com estes jogadores. E segundo, os jogadores que estão disponíveis não vão poder rodar como tínhamos previsto a nível da gestão das cargas. O que é que isso significa? Não há milagres e os jogadores vão ter que se sobrecarregar. Ao sobrecarregar os jogadores, vamos ter novas lesões. Por isso, lesões trazem sempre mais lesões. Uma coisa é tendo uma lesão, 2, até 3, depois recuperamos 1, 2, vem outro. É normal. E isto passa, e as pessoas nem se apercebem muito, mas é normal termos sempre 1 ou 2 jogadores lesionados. O que é que aconteceu aqui? Foi, de facto, tivemos aqui 3, 4 lesões pesadas, em jogadores nucleares. Levou com que nós tivéssemos que chegar ainda mais num ano onde estamos em todas as frentes, ainda mais num ano onde mudou-se o modelo competitivo da Champions League, onde existem mais 2 jogos de alta intensidade contra adversários extremamente complicados. Um ano onde fomos à Final Four da Liga, Taça da Liga, um ano onde ainda estamos nos quartos de final da Taça de Portugal, um ano onde estamos em primeiro lugar do campeonato, um ano onde os nossos jogadores, em virtude do seu valor, são internacionais, por isso têm jogos nas janelas data FIFA, não descansam e estão a jogar. Por isso, isto tudo somado leva a uma situação muito complicada de gestão, que, obviamente, há coisas que não se controlam e há coisas que se controlam. Mas como é que é feita a gestão das lesões dos atletas, concretamente no Sporting? Qual é o papel de cada departamento, no fundo? Existe. Isto está muito bem definido. É uma área que é bastante cara. É uma área que foi literalmente já existia no meu tempo enquanto diretor clínico, mas nós não tínhamos recursos financeiros nem recursos humanos para tal. Em 2018 iniciámos essa unidade, a unidade de performance. Unidade essa que tem dos melhores profissionais a nível de qualidade de recursos humanos e foi tendo, desde 2019 para a frente, nada falta do ponto de vista de aparelhos, nada, de gestão de cargas. Nós temos uma unidade, que é a unidade de performance, que pertence à direção clínica, que faz toda a gestão das cargas. A equipa técnica recebe o jogador pronto para treinar e, estando pronto para treinar, está pronto para jogar. Pronto. Nós temos este processo de trabalho assim desde 2019. Nunca houve um ruído sequer desde 2019. Os profissionais são os mesmos. E aqui eu tenho que dizer, porque depois muita gente fala, e eu percebo que o futebol é daqueles assuntos que se fala, toda a gente tem a capacidade de falar, não é? Mas depois diz muita asneira, não é? E existe muito depois, como é que eu ia dizer? Muito rumor, depois muitas telenovelas, inventa, não. Os profissionais do Sporting são os mesmos desde 2019, na área da performance, na área clínica. O diretor clínico, escolhido por mim, Dr. João Pedro Araújo, é diretor clínico do Sporting desde 2018 e é um médico referenciado a nível nacional e internacional. Pertence está referenciada a uma rede de médicos da FIFA que, nas grandes competições, quando param os campeonatos nacionais, tais como campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, campeonato mundial de clubes, esses médicos são requisitados, os melhores. E o Dr. João Pedro Araújo está até não só requisitado para essas competições normalmente, mas como até está para a final do Mundial de Clubes que vai acontecer agora no verão. É ele. É isto que estamos a falar. Não é preciso dizer mais nada sobre a competência e o currículo do Dr. João Pedro Araújo. Depois abaixo, posso só dizer isto, temos o responsável de fisioterapia, o fisioterapeuta, o nosso coordenador de todos os fisioterapeutas, que neste verão recebeu uma proposta para exatamente ter a mesma função, ser o diretor dos fisioterapeutas de um clube grande inglês, da Premier League. Um grande, não é um clube médio. Também não pode revelar, não é? Também não vou revelar, por questão de delicadeza. Pronto. E essas pessoas, são estas pessoas que estão no Sporting. Agora, nós temos que perceber que existem lesões traumáticas que não se controlam. E no desporto é como na nossa vida, pessoal.
A vida, umas vezes dá e umas vezes tira. E neste caso, estas lesões que não são controladas, estas lesões que são traumáticas, estamos agora com 5 lesões traumáticas. Lesão do Nuno Santos, uma lesão gravíssima do joelho. Lesão do Bragança, uma lesão gravíssima do joelho. Lesão agora do João Simões, uma lesão grave do pé. Pronto. São tudo lesões que terminam a época. A lesão do Pote. Muito falou da lesão do Pote. A lesão do Pote é uma lesão muscular grave. E existem lesões musculares, eu não quero amassar o espectador em casa, mas normalmente, de uma forma geral, uma lesão muscular pode ir de 10 dias a cerca de 5 meses, consoante a gravidade da lesão. São sobretudo essas que estão em causa nesta altura. Certo, não é? Certo. Não as traumáticas, porque, enfim, isso depende das vicissitudes do Mas a lesão do Pote é uma lesão grave, contraída em novembro. Eu vou-lhe dar estes exemplos. O Havertz, do Arsenal, há poucas semanas, até sofreu a lesão, exatamente a mesma lesão do Pote. O Arsenal acabou de informar que o Havertz não vai jogar mais até ao final do ano. O central Akanji, do Manchester City, sofreu também a mesma lesão que o Pote. Também informaram que já não vai jogar mais até ao final do ano. Por isso, veja os meses que estamos a falar. O Nuno Mendes, nosso jogador aqui, nosso formado aqui, foi campeão, foi para o Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain sofreu exatamente a mesma lesão do Pote. Sabe quanto tempo é que teve parado? Mais de 4 meses. É óbvio, não há milagres. E não vale a pena. E existem duas formas de encarar este tipo de adversidades. As coisas que controlamos e as coisas que não controlamos. E as coisas que não controlamos, existem 2 maneiras de reagir a isto. Uma é começar a disparar para todo lado. Onde é que está quem é o culpado? Procurar um culpado. Isto é um bruxedo, culpa é do médico, ou é da relva, ou é das botas, ou é do treino. E depois existe outra maneira de encarar isto. Com calma, com serenidade e de uma forma racional. Que é o que temos que fazer. Reagir, adaptar-nos. Pronto. Passámos épocas sem quais lesões graves. Estas estamos a ter? Estamos. Está a ser duro? Está a ser muito duro. Muito duro. É duro para o treinador? É duríssimo para o treinador. Agora, há uma coisa que é muito importante os sportistas perceberem. Neste momento, aquele grupo que ontem viemos da Alemanha com mais 2 lesões traumáticas, aquele grupo não se rende. Aquele grupo é um grupo muito forte, é um grupo muito unido e é um grupo de campeões nacionais. Não são campeões. E acredito que não vai ser nada fácil para nenhuma equipa tirar-lhes aquele título de campeão nacional. Não vai. E eu aqui tenho que também dar uma palavra não só aos jogadores, mas ao treinador. Este treinador acaba de entrar neste grupo, onde não fez pré-época, não tinha um plantel que foi delineado para um sistema de jogo e onde se investiu muito para se reforçar aquele sistema de jogo e mantendo os titulares, etc. Não teve essa pré-época. Com o número de lesões, com o volume de jogos que há, não consegue fazer treinos. Os jogadores é recuperar, jogar. Quando está feridos, para dentro de campo. E estes jogadores, mesmo que continuam a jogar, mesmo eles, no processo de reabilitação, queimam 1 dia, 2 dias, 3 dias para poder jogar. Senão nem temos jogadores para jogar. Mas queimam-se essas etapas? Temos que queimar estas etapas sempre num equilíbrio entre... Repara uma coisa. Morita é um excelente exemplo. Morita veio de uma lesão. Recuperou daquela lesão. Qual foi o problema quando um jogador vem desta lesão? Clinicamente está apto. Mas tem a condição física ideal para jogar 1, 2 jogos seguidos? Não tem. E o que aconteceu ao Morita? Fez uma nova lesão. Uma lesão diferente. E isto andamos aqui num ciclo vicioso. Então estamos aqui a falar, de facto, de fatores que são impossíveis de prever, no fundo. Ou seja, há fatores... Repara uma coisa. O departamento médico na performance existe para dar condição física, para tratar lesões. Agora, não evita lesões. E se as lesões podem condicionar uma época desportiva? Podem.
Que diga o Manchester City este ano. Que diga, olha, o Arsenal que perdeu de repente o Gabriel Jesus, o Havertz, o Martinelli, o Saka. O Arsenal hoje tem as mesmas armas para lutar pelo título, se calhar não tem. Agora, o que eu vejo é o Sporting cai 1, cai 2, cai 3, vamos em 8, mas continuamos lá. E sem qualquer responsabilidade estrutural, digamos assim, do departamento médico, unidade de performance ou até da metodologia do treino, dos diferentes treinadores. Sério. O que nós fazemos sempre uma análise, para mim me interessa, é o processo. E se o processo estiver correto, eu continuo a acreditar em mantermos o processo. Vou-lhe dar um exemplo que não tem nada a ver com a parte clínica, mas tem a ver com a área técnica. Há 2 anos, 3 anos, acabámos em 4º lugar. E hoje eu acreditava que o processo do treinador estava correto. Agora, vamos ganhar sempre? Não ganhamos sempre. Existem variáveis que não controlamos? Existem. As lesões são uma variável que não controlamos. Lesões traumáticas, quando estamos a falar em 8, estamos a falar, o Sport está com 3 lesões musculares, 5 traumáticas. Essas graves. Estas controlamos? Não. Podem condicionar a época? Podem. Se vão condicionar a época, para mim, não. E sabe porquê? Pela fibra que temos, pela qualidade dos meus jogadores e pelo querer dos meus jogadores. Agora, não há dúvida que eu olho, enquanto presidente, mas também como ex-diretor clínico, olho para o que aí vem, das próximas 3, 4 semanas, e são semanas que vamos ter que lutar, resistir. Porque a seguir vêm 3, 4 pesos pesados de volta. E eu tenho a certeza, resistindo estas 3, 4 semanas, aquele grupo vai fechar o campeonato mais saboroso de todos, por tudo o que lhes tem acontecido. E já agora acha que é fundamental mudar também o regime competitivo, a carga de jogos que existe, seja a nível nacional ou internacional? Porque no fundo é disso que estamos a falar, não é? É o acumular de jogos que existe. Eu deixo-me aqui uma nota, porque ontem, quando estava horas antes do jogo com o Dortmund, fiz um apanhado das equipas que estão na Champions League, neste novo modelo da Champions League, e fui ver o que é oficial das equipas que chegaram a os playoffs e quais os lesionados que eles declararam oficialmente. PSV Eindhoven 5, Feyenoord 10, Aston Villa 6, Arsenal 6, Manchester City 6, Atalanta 5, Juventus 5, Real Madrid 5, o Benfica, o nosso próprio rival, 5 ou 6, penso eu, não sei, pronto. É isto que estamos a falar. Pronto. E do ponto de vista científico, o que nós sabemos é que com esta mudança do modelo competitivo, o número de lesões aumentaram 7 pontos percentuais, que é muito. Será circunstancial, será atípico, não sei, agora teremos que analisar, e a própria UEFA tem que analisar e perceber realmente a exposição que estes jogadores têm, porque depois não é só no campeonato nacional, não é só nas nossas ligas, ao serviço doméstico e a nível internacional, é depois também a nível internacional de seleções. E isso é um problema, obviamente. E no que depende do Sporting, enfim, o que é que pode ser feito para prevenir que uma situação como estas não volte a acontecer no futuro? Olha, é muito simples. Eu acho que voltando se calhar abdicar de competições como a Taça da Liga, por exemplo. E estou a falar abdicar. Em que sentido? Se do ponto de vista regulamentar não existe, do ponto de vista competitivo o Sporting tem que encarar de maneira diferente. Porque de facto estes jogos da Champions League são jogos que nós queremos estar. São jogos que valorizam o clube, valorizam os jogadores. Por isso, não é por aí que devemos eliminar. Agora, acho que tem que ser, sim. Os jogadores não são sobre-humanos. E, de facto, são muitos clubes com muitas lesões em massa. E são clubes todos que disputam a Champions League. Eu acho que tem que ser analisado. Muito bem, vamos avançar aqui para uma outra questão. O Presidente já comentou publicamente a saída do Hugo Viana, mas houve, entretanto, aqui um dado novo que foi o momento em que aconteceu. Porquê que se antecipou a saída do diretor desportivo? Não, havia um compromisso desde outubro, quando houve a decisão do Viana ser o diretor clínico, ter o diretor desportivo do Manchester City na época seguinte. E o Viana, após o fecho do mercado, aliás, durante o mercado de janeiro, informou-me que, por razões pessoais,
familiares, queria terminar, obviamente, com grande profissionalismo, fazer o mercado de janeiro e depois seguir a sua vida. Foi uma decisão pessoal, por razões pessoais, em que o Sporting não tinha outra alternativa senão a não aceitar. E agora com esta estrutura nova, o ataque à próxima época já está em marcha, naturalmente, é isso? Sim, obviamente. Olhando para trás a esta distância, teria tomado a mesma decisão de antecipar os planos que teve de colocar o João Pereira na equipa principal do Sporting? Olha, de uma forma muito rápida e resumindo, voltando àquele dia, penso 11 de novembro, seria muito difícil tomar uma decisão diferente. Olha, até pelos argumentos que estamos aqui a tomar, aqui a falar da construção do plantel, um plantel detalhado para jogar num sistema 3-4-3. O João Pereira não joga exatamente da maneira como o Ruben Amorim, mas jogava a construir a 3, isso já ajudava muito. E de facto, o que eu lhe posso dizer hoje, resumindo numa frase, é que esta é a minha interpretação para quem viveu de perto. Qualquer que fosse o treinador a vir imediatamente a seguir ao Ruben Amorim, iria ser muito difícil. Sobretudo por uma razão só. Os jogadores não estavam, naquele momento, receptivos a mudar o que quer que seja. E o próprio João não foi o João. O João teve que treinar a fazer de Ruben Amorim. E as coisas não correram bem e a verdade é que o João hoje regressou onde está, a fazer, desde que nós temos, desde que nós estamos aqui em direção à melhor época da equipa B, com muitos desfalques, porque os miúdos mais bem preparados dele neste momento estão na equipa A, e a verdade é que ele apenas apurou-se para a equipa, para a fase de subida para a segunda liga, e o João Pereira fará o seu caminho e mostrará o seu valor. E satisfeito com o que tem visto da equipa técnica liderada por Rui Borges? Muito satisfeito com o treinador e pela forma de trabalhar e sobretudo pela forma que eu encontro, que eu me revejo na forma de olhar para o problema. Trabalhei ao longo da minha vida desde o médico de Vitória do Sul ao do Sporting, com dezenas de treinadores, e muitos reagiam de certa forma, de maneira diferente ao problema, à adversidade. E de facto, este treinador é um problema, acontece um problema, vamos arranjar uma solução. Seja na equipa B, seja com um miúdo, seja com um júnior, seja com um juvenil, seja o que for. Seja sem tempo para treinar. E seja sempre para treinar. E a confiança que ele transmite aos jogadores é que vamos ganhar. E os jogadores acreditam muito no Rui Borges, porque acreditam que tem um treinador calmo, sereno, que acredita muito no valor da equipa que tem, acredita muito no seu trabalho, apesar de não conseguir treinar as horas que precisava para treinar o novo sistema, apesar de não ter construído o plantel à sua medida, e eu tenho a capacidade de adaptação, tal como eu disse, havia duas maneiras de encarar a adversidade. Há aqueles que ficam-se a lamentar a vida toda. Há os que vão lutar. E o Rui Borges é um lutador. E este Sporting tem imagem. E o Rui Borges casou muito bem naquele grupo, porque com lesões, com expulsões, com um calendário extremamente complicado, a verdade é que o Sporting luta. E vamos lutar, e lutar, e lutar, e continuar a lutar. E por falar em luta, e tem estado em voga também a questão das arbitragens nos jogos do Sporting. Nas derrotas com o Santa Clara e Moreirense, na altura, no discurso que teve na entrega dos prémios Trompe, vou citar as suas palavras, se me permite, disse que existiram erros que prejudicaram o clube verde e branco, mas continuava a acreditar no Conselho de Arbitragem do futebol português. Também disse, e estou a citar de forma muito concreta, não tenho dúvidas nenhumas de que não há nenhuma conspiração dos árbitros contra o Sporting e por isso não tenho dúvidas de vão continuar a existir erros humanos. Tenho a certeza, sim, de que não vão sempre prejudicar ou beneficiar os mesmos. Citação de palavras do presidente do Sporting. Passados 2 meses, tem a mesma opinião? Olha, nós temos uma forma de estar, o Sporting, onde nós tentamos valorizar o futebol português, criar um ambiente positivo e nós, desde o primeiro dia que aqui estamos, temos uma política para que se valorize a carreira do árbitro.
para que se valorize o árbitro. E valorizar a carreira do árbitro não é só questões financeiras, treino, não. É condições higiênicas de ele poder trabalhar, de exercer a sua função. E é muito fácil, quando se está aqui neste cargo, e falo do Sporting, falo dos rivais que lutam por títulos, como o Sporting, é muito fácil cair na tentação de sistematicamente a seguir a um desaire, vir crucificar, atacar, intoxicar, fazer esse tipo de comunicação. O Sporting não se revê nessa forma de estar, não se revê nessa forma de comunicar. E o Sporting tenta dizer de uma forma construtiva, de uma forma objetiva, e se faz alguma crítica é sempre para tentar melhorar o que está menos bem e o que é que nós achamos que poderemos fazer diferente daí para a frente. E de facto, eu nessa altura, quando disse essas declarações, na altura, estamos a falar em finais de dezembro. Sim. Se eu puder fazer uma avaliação temporal de dezembro até à data de hoje, o que é que eu acho que hoje, enquanto presidente do Sporting, não gostei e acho que tem que ser um sinal interno para o próprio setor da arbitragem. Considero que tem o critério de arbitragem que o Sporting é alvo nos seus jogos, depois é diferente, principalmente para os nossos rivais que lutam pelos mesmos objetivos do Sporting. Vê aqui, por exemplo, o mesmo árbitro em jogos diferentes a tomar decisões diferentes. Certo. Repare, é isso? Eu não gosto de dizer as coisas para o ar, eu gosto de objetivar e de uma forma clara para as pessoas perceberem porque é que eu acho isto, porque é que o Sporting acha isso. E eu, de facto, o que é que eu vejo no estádio de Alvalade quando o Sporting joga, e atenção, em Alvalade, o árbitro é bem tratado. E não é bem tratado porque para agradar o árbitro. É bem tratado porque deve ser assim. E enquanto nós estivermos ali no Sporting, os árbitros serão bem tratados. Ninguém desce ao túnel para insultar árbitros, para ameaçar. Ninguém desce para os intimidar. Nada. Os árbitros têm todas as condições para trabalhar ali. Todas. E vão ter sempre. Sempre. Eu fico muito contente de ver um árbitro a chegar ao Alvalade e a ser livre no seu desempenhar da sua função. Okay? O Sporting sente-se prejudicado também. O que é que para mim, e aqui eu deixo um alerta, porque é muito importante que o Sporting revê-se neste sistema, nesta forma de estar, sobretudo, é que a mim Sporting custa-me ver, por exemplo, e agora vamos objetivar com casos específicos, por exemplo, um jogador pode encostar a cabeça a um árbitro e não acontece nada. Um jogador nosso, do Sporting, encosta a cabeça a um jogador rival, a um jogador adversário, só pelo encosto tem que levar cartão amarelo, e esse jogador utiliza esse encosto e simula uma agressão e esse jogador é expulso. Temos um critério, como este último jogo em casa com o Aroca, onde marca-se penalti por agarrões e empurrões. Ok. Se este é o critério, tudo bem. Há matéria de facto para marcar aquele penalti, tudo bem. Mas custa-me entender, na mesma jornada, o Fogo do Porto ganhar 1-0 com um golo, onde por acaso até no lance a bola, porque há um empurrão grosseiro, e onde o VAR desvaloriza esse empurrão. Em Alvalade, o nosso capitão agarra-se, estou a falar empurrões, agarrões, não é? Por acaso, onde a bola nem sequer lá está, e o VAR intervém muito bem e marca penalti, e dá amarelo e etc. Este critério faz confusão. Vou-lhe dar outro exemplo. Há 2 jornadas atrás,
o outro nosso rival, marcam um penalti a favor por um lance de mão. Eu não vou discutir se é mão, se aquela mão é penalti ou não. Foi marcado. Ao minuto 90, no mesmo lance, na mesma zona do terreno, exatamente virado na mesma posição, um jogador do Benfica faz um gesto muito mais grosseiro do que o jogador do Marense tinha feito. Não houve critério igual. Não houve. E esta diferenciação de critério, por exemplo, penalti no Dragão, possível penalti do Dragão sobre o Kenda. Há opiniões, já vi opiniões que deve ser marcado penalti, que não deve ser. Ok, estou tranquilo. Mas quantos penaltis se marcaram assim? Porque tocou na bola e a seguir, mas rasteira primeiro o pé, depois a bola ainda podia estar jogável. Ok. Já vi tanto argumento e para mim, até podem não se marcar aquele penalti. Mas então definam o critério. Porque esse critério tem prejudicado o Sporting. Tem prejudicado o Sporting. E repara uma coisa. Na altura, e falou na fase do João Pereira, e o próprio Conselho de Arbitragem reconheceu a infelicidade dessas arbitragens, custaram 5 pontos ao Sporting. Na altura do João Pereira. Agora, tivemos esta diferença de critérios, rapidamente, em 2, 3 jogos, a diferença. Custou-nos pontos. Não é? Órgãos de comunicação social fazem a sua classificação chamada Liga da Verdade, os pontos reais, etc. Em base com comentadores, analistas, ex-árbitros, comentam para aqui, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. A verdade é que mais ponto, menos ponto, este campeonato estaria decidido. Se não tivesse havido, segundo os ex-árbitros, né? E aqui é um órgão de comunicação que não tem nada a ver com o Sporting. Né? E isso não se pode negligenciar. Não estamos a falar de 1 ponto ou 2 de diferença. Estamos a falar de muitos pontos de diferença. E aí o Sporting sente que não tem havido esse critério de arbitragem. E não há nada que o Sporting possa fazer? Nenhum tipo de intervenção? Mas essa a questão. Não? Mas eu quero chegar a outro ponto ainda importante em relação à arbitragem, que é: eu quando comecei a falar de arbitragem foi na nossa forma de estar. Mas também, e eu aqui faço um apelo aos árbitros, da forma como eles reagem a determinados tipos de comunicação. E eu vou-lhe dizer porquê. Vou-lhe dar este exemplo. Lembro perfeitamente de uma coisa que me marcou, porque eu estava a ver esse jogo e vejo o jogo Famalicão-Porto, onde o Tiago Martins, que é considerado um dos melhores VARs, pelos vistos, é considerado um dos melhores árbitros no VAR, tem uma decisão onde anula um golo ao Futebol do Porto e marca um penalti na mesma jogada do Futebol do Porto. Pronto. A decisão foi correta. E não é só eu que acho. É unânime. Todos decidiu bem. O Tiago Martins decidiu bem esse lance. O que aconteceu a seguir? O Futebol do Porto perde pontos e na típica comunicação old school portuguesa, que o Sporting não se revê, faz aquela comunicação para tirar poeira para os olhos dos seus adeptos. Pronto, a culpa é dos árbitros. Este lance, Tiago Martins, bum, bum, bum. Esta é a opinião minha, pessoal. Pronto. Eu não me revejo naquele tipo de comunicação. E foi com uma campanha e a marcação da tal reunião com o Conselho de Arbitragem para inglês ver, também está lá, é o segundo parágrafo sempre quando vem daqui. Pronto. E acha que esse tipo de ação não resulta? Não, já lá vamos. Eu não me identifico e acho que não é produtivo. Não é positivo. Mas é uma forma de estar, eu não faço isso. O Sporting não faz isso. Pronto. E o que é que aconteceu? A verdade é que muito ruído, Tiago Martins da Broinda, até tudo a bater no Tiago Martins, que por acaso até decidiu bem, indiscutivelmente bem. Mas o que é que acontece a seguir? Eu vou dizer o que é que acontece. Passados uns jogos, poucos jogos, Tiago Martins vai arbitrar o jogo Nacional Porto. O jogo que até foi interrompido logo. E logo ao início do jogo, há uma entrada perigosa, eu não vou dizer que foi de propósito, que isso não está em questão, mas é uma entrada indiscutivelmente para cartão vermelho. E o Tiago Martins mostra cartão amarelo. E o VAR chama a atenção do Tiago Martins para mostrar cartão vermelho. E aquilo é um lance que eu não tenho dúvidas de um árbitro que é dos melhores VARs, não é? Está a ver ali o lance na televisão.
não tenho dúvida que aquela decisão de manter o cartão amarelo foi condicionado exatamente por não reagir bem a este tipo de comunicação. Só que o que o Tiago Martins, penso eu, tem que pensar duas vezes ao fazer isto? É que, naquele momento, sabe o que é que acontece? Os clubes que se identificam com aquele tipo de comunicação chegam ao final do jogo e dizem assim: estás a ver? Estão a ver como compensa fazer isto? Eu tenho muitos anos disto. Senão já tinha sido expulso, o miúdo. E o que é que acontece ao fazer isto? Ao tomar essa decisão, o Tiago Martins está a complicar a vida de todos os seus colegas. Sabe porquê? Porque a primeira decisão, seja ela correta ou até incorreta, mas mesmo que seja correta, contra um grande e que leva à perda de pontos, lá vem a newsletters habitual, a tal newsletter habitual, blá, blá, não respeita o clube, blá, 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 e a seguir lá vai e tenta condicionar e vai compensar. E então não saímos disto. Não saímos disto. E agora com para o Luciano mim, Gonçalves repara, à frente do Conselho de Arbitragem... deixa-me acabar. Sim. E este mesmo Tiago Martins, repara, é VAR no jogo do Dragão contra o Sporting. Um jogo que o Sporting podia ter saído ali com 6 pontos de avanço sobre o segundo classificado. E o João Pinheiro, que está em campo, né, que vê, que não tenho dúvidas que o João Pinheiro pareceu-lhe ver uma agressão do Diamandé ao Fábio, não é? O árbitro viu, penso, de onde viu, achou que era cartão em vermelho, mostra cartão em vermelho, e o VAR, que está quieto, que está calmo, está tranquilo, não consegue ver que aquilo não houve uma agressão. Porque lance para cartão vermelho, o VAR deve analisar o lance. E diz, João, atenção, encostou a cabeça, é cartão amarelo, não é, para mim não é cartão amarelo, é cartão encarnado. Venha aqui ver, é só isto. Depois vão ter de dizer, foi ao minuto 90. Não teve implicações no jogo. Teve. Porque o Diamandé, por causa desse cartão vermelho, não pôde jogar no jogo seguinte contra o Arouca. Que por acaso teve que jogar o Santos Justo, que por acaso se magoou logo ao início e por acaso teve no lance infeliz do autogolo. E são estas coisas todas somadas que isto tudo pesa. E o que eu peço à arbitragem, e aqui peço, é... Deixa-me fazer esta pergunta com o Luciano Gonçalves agora, que será o novo responsável do Conselho de Arbitragem. Sim. O que é que espera? Certo. O que eu espero é que os árbitros, seja em Alvalade, seja no Dragão, seja na Luz, ou seja nos jogos fora destas mesmas equipas, se tiverem que marcar um penalti, marquem. E se tiverem que seguir, tiverem que se forem alvos da newsletter habitual, daquela intoxicação, e se no jogo assim tiverem arbitrar, não se deixem intimidar, por amor de Deus, não se deixem condicionar. Isso para a arbitragem portuguesa, o Morton, aquele lance é de penalti, por agarrão, então que marquem todos. Que marquem todos. Todos. Muito bem, ficam também as suas perspectivas sobre a arbitragem e aquilo que se tem passado recentemente nos jogos do Sporting e não só. É também público o apoio do Sporting Clube de Portugal a Pedro Proença, agora presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Espera algum tipo de mudanças que possam ser favoráveis ao Sporting? O Sporting apoiou. Havia 2 candidatos para a Federação. Pedro Proença e Nuno Lobo. Sim, e a escolha foi muito fácil do Sporting, foi muito fácil, em virtude das pessoas, em virtude do projeto. E aqui, a principal razão que o Sporting apoiou o Pedro Proença publicamente foi exatamente a visão que o Sporting hoje tem para melhorar a transparência e, penso eu, a qualidade da arbitragem. E ao longo destes anos o Sporting bateu-se por determinadas medidas para que se mudassem na arbitragem e eu fiquei muito contente de ver no programa de Pedro Proença, Luciano Gonçalves, medidas básicas como, vou-lhe dar um exemplo, publicação das notas dos árbitros. É muito importante não só vermos as exibições dos árbitros, mas também ver quem avalia os árbitros. É muito importante perceber, e acho que quem não deve, não teme. É assim nos concursos para grau de especialidade em medicina, é assim nas orais. Quem quiser vai lá, vê, avalia, observamos o processo de avaliação. É assim, é normal. Ninguém está ali a querer depois opinar para a esquerda ou para a direita. Não, queremos é ver aquela arbitragem que teve uma nota X. Pronto. Acho que isto não há nada a esconder. Depois, segundo, a especialização da carreira de VAR.
E acho que entendemos também, acredito que seja por falta de efetivos, de árbitros, mas há uma coisa hoje que o Sporting não concorda de todo e que acha que até é pernicioso e até pode ser perigoso até para a própria arbitragem, que é, hoje, os árbitros, obviamente, têm a sua ambição e têm a sua classificação, chegando ao final do ano. E essa classificação é muito importante para eles, para manterem-se no escalão principal, para serem reconhecidos, para poderem ser árbitros internacionais, etc. Por isso, todos os anos sabemos quem foi o melhor árbitro, o segundo árbitro, o terceiro, o quarto. O que acontece? Naturalmente existe uma competição entre eles. O que é que para mim, para o Sporting, não está correto? É que eu vou ser VAR e há um árbitro que é árbitro de campo e eu sou árbitro de VAR. Né? E isto acontece. Um árbitro VAR, se eu tomar uma determinada decisão, vou influenciar a nota daquele árbitro. E eu acho que os árbitros devem ser defendidos aqui. Eu não tenho dúvidas que não há aqui um árbitro a prejudicar outro árbitro. Mas que isto afeta o seu juízo, claro que afeta. Por isso, o Sporting defende, e Pedro Proença e o Luciano Gonçalves defendem que deve haver uma carreira específica de VAR. Quem é VAR é VAR. Quem é árbitro de campo é árbitro de campo. Depois, terceira ponto também fundamental. A criação de uma entidade externa para a gestão da arbitragem profissional. À imagem do que se faz em Inglaterra e na Alemanha. O Sporting bateu-se isto durante anos e foi a primeira vez que eu vejo alguém a propor-se a órgãos sociais da Federação, nomeadamente a arbitragem, e Pedro Proença, como presidente da Federação, a propor fazer isto. Quarto ponto. Valorização da carreira do árbitro. Repara uma coisa. Se alguém tem responsabilidade neste jogo, é o árbitro. O árbitro tem que ter as melhores condições financeiras, de trabalho, de treino, de recrutamento. E isto estava no programa eleitoral de Pedro e de Luciano. Portanto, a expectativa é que agora tudo isso se cumpra. Sem dúvida. É a posição do Sporting, no fundo. Sim. Muito bem, deixe-me avançar aqui para os últimos dois temas que tenho para si. Já excedemos aqui largamente o tempo que tínhamos previsto para esta entrevista. No entanto, deixe-me confrontá-lo aqui com declarações recentes de Augusto Inácio. E estou a citar declarações de Augusto Inácio. Ele disse que o Presidente contrata uma empresa sua para dar assistência clínica aos jogadores do Sporting. Isto é verdadeiro? O Sporting sempre teve um diretor clínico, mesmo quando eu era diretor clínico. Quando eu deixei de ser diretor clínico, passou a ser o Dr. João Pedro Araújo, e o Dr. João Pedro Araújo faz o que entender do departamento clínico do Sporting. Em relação, deixa-me recuar isso, porque eu tenho que recuar atrás sobre essas declarações, porque isso para mim está no nível do conteúdo do lixo. Isto foi esclarecido na altura, na minha primeira campanha eleitoral em 2018. Eu, quando era diretor clínico em 2015, desde 2015 tenho 2 clínicas de medicina desportiva. De 2015 a 2018 eu era diretor clínico do Sporting, e em virtude do departamento clínico do Sporting não ter determinados aparelhos, que eram caros na altura, o Sporting pontualmente usava a minha clínica. E nessa altura até o próprio ex-presidente Bruno Carvalho queria que eu cobrasse esses serviços. Nunca foi cobrado um cêntimo de trabalho, de aparelhos feitos nas minhas clínicas de 2015 a 2018. Quando eu venci as eleições, uma das minhas grandes preocupações foi equipar, exatamente, criar a unidade de performance e equipar o departamento médico com o melhor possível. E desde 2018, graças a Deus, que o departamento clínico do Sport não precisa de nenhuma clínica e não há utilização da minha clínica para nada. Pronto. Por isso, resumindo, é falso o que diz Augusto Inácio. Resumindo, de 2015 a 2025, em 10 anos, não há um cêntimo pago do Sporting às minhas clínicas, não há uma fatura, nada. Pronto. O Sr. Augusto Inácio vai ter que responder em tribunal no sítio certo por ter dito o que disse. Mas agora deixa-me dizer uma coisa, porque já há muitos anos conheço isto do Sr. Augusto Inácio, e eu conheço bem o Augusto Inácio, trabalhei com ele 2 vezes. Eu era diretor clínico, ele era diretor desportivo. 2 vezes
com o presidente Bruno de Carvalho, a primeira vez em 2013, 2014, depois foi o presidente Bruno Carvalho dispensou, e depois, na altura mais crítica e talvez mais negra dos mandatos de Bruno Carvalho, numa altura em que sabia-se que Bruno Carvalho estava preso por dias, Bruno Carvalho convida Augusto Inácio para ser diretor desportivo do Sporting e aceita ser diretor desportivo do Sporting, com um contrato considerável como diretor desportivo. E quando nós ganhamos as eleições, uma das primeiras medidas que eu tomei foi contratar o Hugo Viana e dispensar Augusto Inácio. Pronto. O que é que acontece, só porque é importante os sócios do Sporting perceberem o que é o Sr. Augusto Inácio? Nós, um dos processos que herdamos quando ganhamos as eleições de 2018 é o processo que o Mihailovic tem contra o Sporting. E quando a Comissão de Gestão estava em vigor, Augusto Inácio manteve-se como diretor desportivo e foi testemunha a favor do Sporting, Augusto Inácio. E em 7 de setembro de 2018, o Augusto Inácio diz que o treinador Mihailovic foi fundamental na escolha do plantel, na escolha do staff, no planeamento da pré-época. Testemunhou a favor do Sporting. Em 18 de março de 2019, Augusto Inácio testemunha pelo treinador Mihailovic. E onde diz que o treinador não decidiu nada. Não escolheu nada. Pronto. O que é que aconteceu? Isto que eu vou ler é transcrito pelo juiz do CAS, na Suíça, que refere isto sobre o Sr. Augusto Inácio. The panel cannot take the statements in consideration as, in this circumstance, the witness does not seem credible. Eu vou traduzir para quem não perceba. Coloca em causa a credibilidade da não causa. Não causa. Retirou a testemunha Augusto Inácio. Por não ser credível. Okay? Pois primeiro a defender o Sporting, depois contra o Sporting. Fez um testemunho completamente contrário. O Augusto Inácio era uma testemunha importantíssima para o Sporting, porque era o diretor desportivo, e foi decisivo também para o Sporting pagar 3 milhões de euros ao treinador Mihailovic. Por isso, em relação ao Sr. Augusto Inácio, eu conheço muito bem, e deixe-me só para terminar este assunto do Inácio, no dia em que eu vir o Sr. Augusto Inácio dizer bem de mim, eu tenho que refletir seriamente se eu sou a pessoa certa para educar os meus filhos. Por isso, não tenho mais nada a dizer sobre o Sr. Augusto Inácio. Vamos então falar sobre aquilo que se passou com o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do Futebol Clube do Porto. Porquê é que o Sporting não emitiu um comunicado, uma nota de condolências? Bem, primeiro deixa-me começar. Eu vou tentar ser o mais clean possível por respeito aos familiares do Sr. Pinto da Costa. Primeiro, eu vi muito barulho, isto fez muito mais barulho do que eu estava à espera. Sinceramente, não estava. Fiquei um bocadinho surpreendido. E as primeiras coisas que eu reparei é que não se deve mostrar as questões pessoais com as questões institucionais. Mas, se há pessoa que ultrapassa as coisas pessoais, sou eu. E sei bem o que é ser presidente do Sporting e a missão de ser presidente do Sporting. E eu hoje, enquanto presidente do Sporting, falo com tantas pessoas que no dia em que deixar de ser presidente do Sporting, nunca mais vão ouvir a minha voz. Mas é uma das missões de ser presidente do Sporting, por isso eu não ponho as questões pessoais em cima de nenhuma questão institucional. A decisão de não ter feito, a questão do nosso silêncio, chamemos assim, foi uma decisão institucional. Não teve a ver exclusivamente com o presidente do Sporting. Não teve nada a ver com o presidente do Sporting. É que não teve nada a ver com o presidente do Sporting. Teve a ver com a instituição Sporting Clube de Portugal. E porquê? Repara uma coisa. Se a instituição Sporting não se identifica com alguém que em vida prejudicou seriamente o clube, prejudicou seriamente a indústria do futebol e que não representa os nossos valores, seria uma hipocrisia da minha parte mudar o que eu penso desse senhor apenas por ela ter morrido. Eu não sou hipócrita. Eu nunca vou ser hipócrita. E eu bem sei, que há pessoas que têm
uma coluna vertebral muito flexível para estarem bem com Deus e com o diabo. Eu não tenho. Não tenho nem quero ter. Eu tenho uma forma muito clara de estar na vida. E vou estar sempre do lado dos valores e dos princípios que eu defendo. E sei bem que ao tomar esta forma de estar na vida, chego ao final do dia e tenho muita gente que não gosta de mim. Mas isso é o lado que eu duro melhor. Faz parte. E eu nunca vou abdicar da forma de estar, mesmo para que digam muito bem de mim, para que eu seja simpático ou não. Eu, enquanto estiver aqui, vou fazer o que eu entendo, o que são os meus princípios, os meus valores. Goste ou não se goste. Mas institucionalmente, então, porquê é que o Sporting não comunicou nada? Porque já acabei de dar a razão. Acabei de dar a razão. Porque institucionalmente o Sporting seria hipócrita e o Sporting não é hipócrita. Muito bem, Presidente, muito obrigado por ter estado hoje na Sporting TV a esclarecer alguns temas relevantes da atualidade do Sporting Clube de Portugal. Continua connosco, nós contamos sempre consigo. Boa noite. Muito obrigado. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no jazz.